Bom, o nosso próximo passo agora é criar a nossa aplicação em si, as telas, os nossos arquivos HTML e XHTML. Como nós vimos na última aula, nós vamos criar agora o arquivo index.html. Então eu vou aqui em cima do Web Contact, botão direito, New, um arquivo HTML file. E simples, é só colocar o nome dele, index.html. Esse arquivo de HTML, ele já vai abrir o editor para mim para poder digitar os comandos HTML padrão que a gente vai poder usar aqui. Tá? Então eu dei 2 cliques, tudo que aparecer aqui vai ser mostrado aqui, porque eu estou usando a aba View Search. Se eu quiser só Search, se eu quiser só View, Preview, mas eu vou usar essa View Search para a gente ver como acontece. Então a primeira coisa, eu vou alterar aqui o nome do sistema, o título, né? Vou botar aqui um título mais agradável, botar sistema CBF. Aqui no corpo eu vou botar um H1, que eu vou botar menu. Depois a gente vai aprender a fazer um menu mais bonitinho, mais consistente. E aqui eu vou usar um href, que é para criar uma âncora para chamar o meu cadastro. Então eu vou botar faces cad jogador. Vou botar jogador, só jogador. Jogador.xhtml. Fecho aqui. E aqui eu vou digitar o que vai aparecer na tela. Então, cadastro de jogador. Bom, feito isso, eu já tenho minha tela de menuzinho, minha tela principal, eu salvo e vou rodar agora minha aplicação para ver se está funcionando 100%. Para rodar a aplicação, eu vou sempre clicar aqui em cima, CBF ou EAR, botão direito, Runtime, escolho Run on Server. E aí ele vai startar para mim o servidor de aplicação, que é o JBoss, e aqui ele vai mostrar todos os passos que tem que ser feito. Ele está startando, ele vai startar, vai linkar o banco de dados, vai trazer as bases e mostrar a tela para mim certinho. Vou mostrar para vocês o que deve aparecer aqui no console. Ó, aqui ele startou o servidor, belezinha, aí vem mostrando que ele levantou o equipe JPA, ele pegou o Abstract Persistent, ele pegou o JPA Controller. Por quê? Porque naquela vídeo anterior eu marquei cada um daqueles controles com @stateless. Aqui ele já pegou a configuração do Unit Test, do Unity, Persistent Unit, e aqui já está pegando as classes, ó, as tabelas do banco de dados, ó, tabela equipe, tabela jogador, a tabela técnico. Então está funcionando perfeitinho. E aqui ele startou. Como ele está funcionando perfeitinho, ele veio aqui e startou para mim o menu jogador. Tá? Se eu clicar aqui em jogador, ele vai me dar um erro, porque não existe ainda essa tela de jogador, que nós vamos criar agora, a partir de agora. Tá? Então vou fechar aqui, vou parar meu servidor para não carregar muito. Eu poderia deixar ele aberto, é até melhor que deixe aberto. Uma outra coisa que vocês devem estar sempre fazendo é em cima do servidor aqui, servidor, e limpando, dando um clean aqui, porque ele de vez em quando ele fica com os resquícios das últimas dos últimos deployments. Ok, beleza. Então vamos criar agora 2 arquivos, tá? O primeiro arquivo vai ser um arquivo de controller, que da mesma maneira que eu tenho o controller lá, que vai fazer a minha ligação entre entidades com o banco de dados, que a gente criou lá, os persistence controllers, eu também tenho que ter um controle da minha tela com o restante do meu sistema. Então, primeiro eu vou criar esse arquivo de controller, que eu vou chamar de jogador controller web. Tá? Então eu vou criar onde? Eu vou criar aqui em Java Resource, botão direito, e eu vou criar uma nova classe normal, classe bem simplesinha, que aí eu vou botar aquele pacote br.if.campus.poa 2012.2 diurno.cbf.web.controller. Beleza? E o nome do meu arquivo vai ser o que? Jogador. Posso botar web
controller. Você pode botar o nome que você quiser, tá? Existem várias outras maneiras de criar isso, várias outras técnicas. Estou mostrando bem mais prático, mas bem simples. Você vai achar na internet várias maneiras de criar esse arquivo, de criar esse controle, de várias maneiras, de padrões diferentes. Então eu clico aqui em Finish, ele criou um arquivo para mim, tá? Eu já tenho um template pronto que eu vou copiar aqui, tá? Aí eu vou explicar para vocês detalhadamente o que vem ser cada uma dessas partes aqui do arquivo. Vou pegar aqui e jogar para cá. A única diferença aqui é que eu vou ter que trocar aqui, o meu nome era outro, aqui é web controle, tá? Ok. Então tá. Então o que vem ser esse arquivo? O que ele vai ter de controlador para mim? Deixa eu ver o erro lá que tá dando lá embaixo. Ah, tá. Web aqui, que é meu construtor, tem que ter o mesmo nome da classe. Então ele vai ter algumas coisas interessantes, tá? Então, primeiramente, duas anotações bem práticas. A manage bin, tá? E o request scope. A manage bin você está dizendo que essa classe vai ser um gerenciador de bins que vai fazer a ligação entre a minha tela com a minha parte de persistência, tá? Então na minha tela eu tenho que fazer referência ao nome, e é o nome que eu estou colocando aqui, jogador web, que quando eu colocar lá os campos eu vou poder referenciar na minha tela, que a gente vai fazer depois. E request scope, que ele vai receber scope. Bom, aí tem o nome da classe, e aí eu vou criar alguns atributos dessa classe, ó. Private jogador, mas ele JJogador, que ele é um controller JPA, porque eu vou precisar salvar, vou precisar gravar. E aí tem uma característica importante, eu tenho que dizer que nesse controle ele vai buscar lá no JNDI quem é que vai fazer isso. E como que eu digo através dessa anotação? É JB lookup para buscar Java app CBF web e o controlador lá, tá? Que vai ser startado dentro do meu JBoss. Depois eu crio um atributo jogador para poder gravar as informações que vão vir na minha tela. Aqui é para você listar todos eles e selecionados. E alguns métodos padrões, né, que a gente tem. Então get jogador, se o jogador for nulo ele vai criar um jogador novo. Set jogador, aí o get lista, jogador selecionado e assim por diante. E aí tem outras coisas mais, por exemplo, salvar, que quando eu clicar no botão salvar, ele vai chamar esse método para mim. Ele vai mostrar aqui na tela salvar, seria um jogador novo e pronto. Tá, esse aqui list all, se eu quiser pegar uma lista de todos os jogadores para fazer uma tela menor. A intenção nossa é criar um CRUD, onde tem uma lista de todos os jogadores, eu vou ou criar um novo ou clicar num selecionado para poder alterar. Aqui, ó, tipo como a gente faz lá no Rails. Aqui um novo jogador, quando eu clicar no botão novo, ele vai criar um novo jogador. Mudar o jogador, quando eu clicar lá para mudar os dados, eu vou selecionar e criar os outros dados para esse jogador. Tá? Tem um jogador selecionado, pego o código, preenche todas as informações e buscar jogador, assim de diante. Então esses são os atributos mais simples, são os métodos e atributos simples que eu vou ter dentro do meu ManageBin, que eu vou fazer referência na minha tela, tá? Vou salvar aqui, não vai dar erro. E agora, que tela é essa? A tela que a gente vai fazer de jogador, tá? Então a gente vai criar um arquivo agora XML dentro do Web Contact. Botão direito, vai criar aqui um arquivo chamado XHTML, que vai ser o nosso JSF. Aqui nesse arquivo XHTML eu vou colocar um nome, ó. Jogador. Não foi o que eu coloquei lá para chamar? Então vou dar jogador. Podia colocar qualquer outro nome. Cadastro jogador, qualquer nome. Mas como eu coloquei no meu arquivo index.html jogador, eu vou colocar jogador. Vou dar next. Aqui tem uma diferença. Um de vocês pode estar marcado, ou você selecione Use Template HTML e selecione assim Black JSF Page para poder criar já um padrão para você. E aqui não precisa selecionar nada, só dá Finish. Tá? Ele vai criar para mim um arquivo jogador já com alguns parâmetros pré-definidos, tá? Já com alguns parâmetros pré-definidos dos meus JSF. Lembra que das name server, JSL name server para XHTML, JSL HTML Core e um novo que é do Facility.
Eu também já tenho um pronto. Eu vou copiar ele todo aqui para a gente poder ver. Ele vai ficar dessa forma. Tá? Eu já tenho aqui um pronto. Eu vou pegar todo esse aqui pronto. E eu vou explicar para você o que vem esse código. Tá? Igualzinho que está lá. Tá? Esse código ele tem que mostrar isso aqui para você. Onde eu vou ter uma parte de erro, inserir, código onde vai entrar o jogador, nome e o botão salvar. Tá? Então vamos lá ver o fonte disso, o código disso, em termos de explicação. Então a primeira parte a gente já viu, que são os name services para usar o JSF, o cabeçalho, que agora já estou usando tags JSF, que é essa tag aqui H, ó, que é da HTML, body, form e a parte de mensagens. Aí aqui novamente HTML padrão, inserir, e aí vem um panel. Esse panel já é padrão do JSF, o JSF padrão. Se você quiser buscar na internet, ele vai explicar explicitamente para você, onde eu vou ter duas áreas, duas colunas, onde uma coluna vai ter o label e outra coluna vai ter um campinho para você receber esse input text. Tá? Aí eu venho com o output label, coloco um nome sempre, puder colocar, tá? Ó, for, output label for, código, jogue código, e o nome qualquer um pode se usar. E aqui eu vou usar um valor, que é o valor que vai ser mostrado na tela. Input text, esse input text eu vou colocar um ID para ele, e aqui eu vou fazer referência a o que está lá no meu controller. Eu não tenho um jogador, um tipo jogador, que é de uma entidade, o jogador não tem o nome, o código, então eu vou botar jogador web, que é este nome que está aqui do ManageBean, ponto, esse atributo jogador, e dentro do jogador tem atributo código, então eu boto dessa maneira, value arbitralha jogador web ponto jogador código, para referenciar ao código. A mesma coisa eu faço com o nome e faço com todos os campos, essas duas tags aqui, com todos os campos que eu tiver no meu formulário. Vou preenchendo cada um deles. Depois, no final, né, na coluna, eu digo aqui, eu crio um outro pedigree de uma coluna e boto qual é o botão que eu vou usar. Command boot, ação. Quando ele clicar no botão, ele vai chamar o método salvar. E aqui eu vou ter o valor de salvar. Com isso, eu tenho a minha telinha. Eu tenho essa tela aqui. Tá? Se eu quisesse mudar, por exemplo, lá em salvar, eu estou clicando em salvar. Eu quero colocar incluir, vou botar assim. Incluir. Repare que mudou para incluir. Tá? Eu deixo salvar porque é mais intuitivo. Tá? Salvar. Ok? Feito isso, já salvei aqui minha tela já está pronta. Meu web controller também já está pronto. Lembrando que esse EJB aqui é importante, esse tipo de informação dessa forma, Java, app, CBF web e o nome do controlador dessa aqui. No caso é o mesmo nome que está aqui, é o mesmo nome que está aqui, do controlador JPA. Feito isso, agora eu vou rodar para ver se funciona a minha aplicação. Salvo tudo, né? E vou novamente agora startar o meu projeto web. Meu projeto é A. Botão direito. E mando rodar. Tá? Não, eu cliquei errado aqui, só um minuto. É no web JVA. Aqui, botão direito, run server. Ele vai startar novamente. Se não tiver nenhum erro, ele vai aparecer a tela novamente. Tá? A tela de incluir pra gente, e quando clicar aqui no cadastro, ele vai chamar o jogador pra gente e eu vou entrar com os dados. Nesse primeiro momento, estou fazendo uma coisa bem simplesinha, então vou botar assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e o nome é Luiz Gustavo. Eu não vou ter retorno nenhum, não vou mostrar nenhum, só vou clicar no botão salvar. Ele não fez nada, tá? Não verificou nada porque eu não coloquei retorno, não botei erro nenhum. Para eu saber se está correto, eu venho aqui, vou lá no meu banco. Vou lá no PGAdmin. Opa. PGAdmin. E entro e vejo como que está lá o meu banco. Tá? Se realmente inseriu.
No próximo vídeo eu vou mostrar com o menu para você poder consultar os dados, inserir, criar um menu mais específico. Mas pra gente basta fazer isso aqui nesse momento que você já vai estar linkando o seu banco de dados, seu projeto ao seu sistema. Então eu tenho que entrei aqui no pgadmin, eu tenho aqui jogador, tá? Em jogador eu vou clicar aqui na tela e ele vai abrir para mim. E tá lá, ó, 10123 Luiz Gustavo gravado. Então eu já consegui fazer a conexão do meu banco de dados através da minha tela web. E aí é só trabalhar com todas as telas, com todos os itens do menu. Ok?